Lesão muscular, essa é a bola da vez. Quantas vezes nós, fisioterapeutas, não nos deparamos com cenas como essa? Uma equimose, um hematoma na coxa posterior, ou até em casos um pouco mais graves, uma lesão total, grau 3, uma lesão muscular total, onde já existe esse sinal de canaleta, esse gap muscular. Eu vou falar do artigo do Harvinen, Muscle Injuries, Biology and Treatment. Esse artigo que é pica, top, mas top mesmo. Tudo que você imagina sobre lesão muscular, quem quiser realmente entender tudo de processo de cicatrização, regeneração, exames de imagem principais. Já é um artigo antigo, tá? 2005, um artigo antigo, mas é bíblia. Esse aí é aquele que não sai de moda. Então a gente sabe que uma lesão muscular é quando ocorre uma perda por uma deficiência de resistência ou elasticidade da continuidade muscular. E quando a gente pensa no músculo, a gente sabe que a função do músculo é justamente quando ele se contrai, ele levar o movimento, né? Então eu tenho aqui o músculo se contraindo, ele vai se inserir num tendão. Então eu tenho aqui um ventre muscular, que ele é composto por fibras musculares, e cada fibra muscular é composta de miofibrilas. E essas miofibrilas são nada mais nada menos do que o conjunto das proteínas actina e miosina. E quando você gera uma contração, quando você tem a intenção de contrair, quando você gera uma despolarização do motoneurônio inferior, que sai lá do corno anterior da medula, essa despolarização de motoneurônio inferior vai gerar lá na frente uma última sinapse, né? Uma liberação de acetilcolina na fenda sináptica, que é a junção mioneural. E quando eu tenho a liberação de acetilcolina, eu começo a estimular esses deslizamentos actina-miosina e eu gero torque, eu gero contração. Mas quando eu tenho a contração de um músculo, eu tenho a tensão, o tensionamento aqui do tendão. E pelo tensionamento tendíneo, eu gero a tração óssea e, consequentemente, o movimento, né? É óbvio que quando a gente fala em tecido muscular, em uma contração, eu tenho que entender controle motor, porque existem vários controladores de uma simples contração muscular, como gânglios da base, núcleos da base, cerebelo. Eu tenho aqui o trato espinotalâmico, ou seja, eu tenho a informação também sensorial que vai estar envolvida no processo de reconstrução do movimento e, consequentemente, na atividade motora, escolher quais os músculos certos aí entre o homúnculo de Penfield e assim por diante, até você gerar a contração de músculos específicos que realizam movimentos específicos, movimentos determinados. Essa aqui é a junção que a gente chama a junção miotendínea. Então perceba que tem algum momento que vai acabando o tecido muscular e começando o tecido tendíneo. Essa é uma região que normalmente o músculo tem mais fraqueza, ali é uma área mais fraca, né? Mais instável e pode sofrer um rompimento. E aí eu viro o tendão e o tendão ainda tem a sua inserção no osso lá na frente, que é a junção osteotendínea, né? Então esse é o complexo basicamente, o complexo muscular aí, que comanda, que norteia tudo que a gente faz. Todo o movimento que a gente vai gerar, ele é controlado, norteado pela contração. Eu posso dividir a lesão muscular em dois grandes campos. A lesão extrínseca e a intrínseca. O que seria extrínseca? Está vindo de fora para dentro. Basicamente é porrada, trauma, contusão. Então o sujeito vem e me dá uma paulistinha, tem um trauma direto ali na coxa, então a contusão é direta no músculo. Ou quando eu tenho um acidente que tem uma pancada direta no músculo. Então isso é o que a gente chama de contusão. Claro que depende do meio com que isso ocorreu, você pode ter também a ruptura do músculo por uma contusão direta. Mas normalmente a contusão é a pancada, você tem lesão de fibra muscular, você tem lesão celular, você tem edema, você tem extravasamento de líquido, isso pode inchar, pode dar equimose, que é quando forma aquele hematoma ali embaixo da pele, e fica aquele roxo ali na coxa, no braço, pode tudo isso acontecer. Isso é uma lesão extrínseca. E nós temos a lesão intrínseca.
A intrínseca ela pode ocorrer por dois meios. Ela pode ser uma lesão mais por estiramento. Você estirou muito o músculo, ele ou ele distende, estira, ou ele rompe. Ou você pode ter a lesão mais... É a causa metabólica, é quando você tem cãibra ou contratura, que não deixa de ser uma lesão muscular. A cãibra é uma lesão até reversível, né? Não tem dano diretamente ao músculo. Ela é mais um acúmulo de ácido lático quando você está fadigado. Isso ocorre muito em panturrilha, mas tem pessoas que têm cãibra em várias partes do corpo. O mais tradicional é a panturrilha. E está muito fadigado, está cansado, usou demais. Final do jogo, o músculo antes de romper, antes dele ter uma lesão, ele encavala, ele encurta, ele entra num espasmo protetor. E a contratura é algo parecido, só que a contratura é aquele cara que também está no finalzinho do jogo, chuta a bola e aí normalmente o músculo forma uma pelota, uma bolota, assim, uma miogelose muito grande, que também é uma última tentativa desse músculo de entrar em espasmo para evitar que tenha uma lesão, para evitar que tenha uma ruptura desse músculo, tá? Então são várias essas as formas de você gerar uma lesão muscular, são vários esses os mecanismos de lesão muscular. Então você pode ter a contusão, que é um trauma direto, resultando em ruptura de fibras e capilares, então tem lesão vascular, com sangramento do músculo, que é seguido, óbvio, de uma resposta inflamatória, uma contusão direta no músculo. Eu posso ter a distensão, que é um trauma indireto, né? Na verdade é indireto, que é gerado por uma força de tração ou tensão exagerada, né? Que resulta em uma lesão, que pode ter ruptura do músculo ou não. Quando não tem, é o que a gente chama de lesão muscular grau 1, que é a distensão ou estiramento. E quando já existe lesão parcial do músculo, macrolesão, a gente chama de grau 2. E quando existe a lesão total de um grupo muscular ou de um músculo, nós chamamos de grau 3. Então, quando a gente observa aqui, né? Por isso que a gente fala que tem alguns esportes que o alongamento é importante. Futebol, dança, ginástica, luta, balé. Esportes que você exige grande amplitude, é óbvio que para amplitudes tão grandes assim, você precisa de um músculo mais alongado, mais elástico e flexível, né? Do contrário, para corrida, para musculação, para agachamento, para praticamente todos os outros esportes não se faz necessário o alongamento, principalmente quando a gente fala na fisioterapia, né? O profissional da educação física, o preparador físico pode até usar, mas nós na fisio acabamos não usando. Então a contratura, a gente já falou, é um processo lesivo, né? E que você tem alteração já metabólica no mecanismo contrátil. Normalmente a contratura, ela ocorre em final de jogo, em final de treino, e onde você já está fadigado, já está cansado. Contratura é uma coisa, cãibra é uma coisa, a ruptura muscular, a lesão muscular propriamente dita por estiramento é outra, né? E é essa que eu vou abordar um pouco mais aqui hoje. A lesão muscular, ela é dividida em 3 tipos. 1, 2 e 3. Grau 1 é quando eu tenho uma lesão que não há ruptura macroscópica, ou seja, não há uma lesão aparente do músculo, não há uma ruptura mesmo de você apresentar, por exemplo, um gap muscular, um buraco ali no músculo. Isso não quer dizer que quando você distende um músculo, você não possa ter um edema, às vezes tem edema, dói um pouco a movimentação, então é uma pequena perda, na verdade é um pequeno desconforto quando você movimenta, não há grandes déficits de força muscular ou amplitude de movimento, tá? Você não tem tanto isso acontecendo. Então, lesão grau 1, mais tranquilo tratar. Se é um atleta de seleção lá que estava com a gente no passado, tinha que botar 10 dias aí e voltar para jogar, tá? Se é uma lesão não sedentária, aí talvez a gente leve um pouco mais, 20, 25 dias para voltar a jogar numa pessoa que não trata, né? Que vai vindo aí 2 vezes por semana dentro da fisioterapia. Quando eu tenho uma lesão grau 2, o que é uma grau 2? Mais grave, já é uma ruptura macroscópica.
você tem o músculo, você não tem a ruptura total do músculo, tá? Você não tem uma ruptura de todo o músculo, de todo o ventre. Você tem uma ruptura parcial de um músculo. Normalmente, para ter uma lesão parcial do músculo, é porque foi uma distensão um pouco mais grave. O que isso tem a ver, Fukuda? Quando eu tenho uma ruptura grau 2, eu já tenho a formação de equimose, porque como a lesão é mais grave, a ponto de romper parcialmente o músculo, você tem mais lesões de vaso sanguíneo e normalmente pega vasos um pouco maiores. Por isso que o extravasamento de líquido para subcutâneo ali é maior, por isso que aparece o roxo, que a partir de agora para vocês é uma equimose, um hematoma ali subcutâneo, é uma equimose, não é mais roxo, tá bom? Claro que nesse caso de uma lesão grau 2, você tem uma dor persistente, difusa, é muito comum. Você pega aqui a coxa, às vezes você rompe o reto femoral e nos primeiros 2, 3 dias o músculo responde com uma contratura tal que você não consegue palpar e saber onde foi a lesão. Claro que em um ultrassom a ressonância detecta, mas clinicamente você palpa todo o ventre do músculo e todo ele é dolorido. Você não consegue achar um ponto específico, porque, de novo, todo o músculo entra em colapso, entra em espasmo. Com o passar do tempo, quando ele vai melhorando, aí sim você começa a ter a lesão centralizando até que chega no momento que você palpa e consegue achar exatamente o ponto de dor. Quando é nos membros inferiores, a grau 2, a pessoa já vai claudicar, ela já vai ter perda de força daquele músculo e tem perda de amplitude de movimento, principalmente quando é uma perda de força ativa. Há uma chance desse músculo perder um pouco de força mesmo no médio prazo e aí com o tempo vai voltar ao normal, porque os outros músculos ao redor vão ficar fortes o suficientes para cobrir aquele. E aquele, se tiver ainda algum fiapo aí do músculo, ele vai trabalhar também. E tem a grau 3, a grau 1 e grau 2, tratamento 100% conservador, fisioterapia nele. E vamos para grau 3, que já é uma lesão mais grave. E o último tipo, isso aqui despenca em prova de concurso, hein? Isso aqui despenca em prova de especialização. A grau 3 já é uma ruptura total do músculo. Então você tem um reto femoral que se rompeu, você tem um bíceps que se rompeu totalmente, tá? Forma um grande hematoma, uma equimose muito intensa, tá? A dor é muito intensa, é persistente, a pessoa vai claudicar, dificilmente ela vai conseguir andar por um tempo, tem que dar muleta quando é membro inferior. E você já percebe no grau 3 o sinal de canaleta. Essa já é uma lesão crônica, tá? Mas você vê que o reto femoral, um pedaço dele, ó, encavalou. Imagina um elástico. E quando esse elástico se rompe, ficam dois cotos que se recolhem, né? Então tá aqui o ventre muscular do reto e esse sinal de canaleta, que é um sinal do gap muscular, e o outro pedaço dele ficou lá embaixo. Essa é a lesão grau 3. Se é sedentário, se é um cara que não é um atleta profissional, talvez o tratamento disso seja conservador, porque isso aqui é só estético. O vasto medial, o vasto lateral, o vasto intermédio, com o tempo vão tentar ganhar força com eles para que eles substituam o reto femoral perdido. Vamos trabalhar aqui em cima o ilio-psoas para que ele substitua a função do reto femoral como flexor da coxa. Vamos trabalhar aqui uma lesão de bíceps, vamos trabalhar semitendíneo e semimembranáceo, vamos trabalhar o adutor também magno fibra posterior, para ver se esses caras conseguem ajudar a função lá adutora e flexora do joelho, do bíceps que rompeu. Então você vai acabar substituindo por outros grupos musculares, mas é óbvio que tem casos num atleta de alta performance, a cirurgia pode ser a opção, tá? Claro que precisaria agora a gente conversar com um cirurgião mesmo para saber se tem alguma coisa nova em cirurgia de lesão muscular, mas até onde eu sei, você faz a aproximação dos dois cotos ali e faz uma miorrafia, uma sutura do ventre muscular. É óbvio que você vai ter que ficar um tempo sem contrair aquele cara para ele não soltar a sutura. Quando é uma lesão tendínea, na junção miotendínea ou tendínea,
o cirurgião vai tentar fazer uma tenorrafia, vai tentar pegar os dois cotos e dar um reforço de tendão ali e suturar aquilo, que também vai ter que imobilizar por um tempo para deixar cicatrizar. Ou quando é um arrancamento tendíneo, aí pode ser considerado, como tendão e músculo é a mesma junção ali, pode-se falar lesão muscular, mas basicamente a gente tem que usar mais o tendão como base, tá bom? Se tiver um arrancamento, vai botar um parafuso lá no plug ósseo que foi arrancado. O exame de imagem de escolha para o ultrassom, normalmente lá o médico do esporte em campo já vai pedir um ultrassom, tá? Para saber se é uma lesão grau 1, 2 ou 3. Então aqui o ultrassom, aqui um pedaço do músculo, aqui o outro pedaço caído e aqui uma área de hipossinal aqui, ó. Isso aqui é edema já formado e perdeu continuidade nesse músculo. Então, o ultrassom de imagem e a ressonância são os dois exames mais importantes para se pedir. O óbvio que a ressonância muito mais precisa, porque ela mostra exatamente o ponto de ruptura e a distância entre os dois cotos numa lesão muscular. Então, mesmo a lesão grau 3 não quer dizer que ela seja cirúrgica. Pode-se ou não optar pela cirurgia, e aí, no futuro, quem sabe, a gente chama um cirurgião aqui, um cirurgião. Aí depende, né, se é de ombro, de joelho, mas para ver aí que tipo de repente o médico do esporte, para estar nos ajudando aí a saber exatamente essa indicação da cirurgia ou não. Fato é que onde a gente mais encontra lesão muscular no Brasil é no futebol, não que o futebol tenha mais lesão que os outros, mas simplesmente porque todo mundo faz sua bolinha de final de semana, bolinha durante a semana, são os atletas de final de semana ou de meio de semana, normalmente um pouco fora de forma, um pouco acima do peso, a pessoa já chega na quadra de society, no salão, e não aquece, já chega chutando bola no goleiro, para aquecer o goleiro, e nessas aí você pode ter uma distensão. Normalmente a distensão, a ruptura, ela acontece no começo, quando você está frio, ou ela pode acontecer no fim, quando você está fadigado e perde o mecanismo protetor, tá? São os dois momentos que a gente percebe, normalmente quando você vai fazer grandes amplitudes, é a hora que rompe, tá? E quais são os músculos que mais a gente vai encontrar essa ruptura, essa lesão? Disparado aí o primeiro, os isquiotibiais, o posterior de coxa, a pessoa chuta e na hora excêntrica do chute sente fisgar atrás da coxa. Quando é uma lesão grau 1 ou 2, ele já leva a mão. Quando é grau 3, parece que ele fala que tem o sinal da pedrada, que também acontece quando tem lesão de panturrilha, tá? Posterior de perna. Ele até olha para trás e vê se ele estava correndo, se alguém não jogou uma pedra. Parece que alguém jogou uma pedra na panturrilha dele, e aí ele olha para trás para ver se jogou mesmo. Que é porque a hora que rompe o músculo é o sinal de pedrada. Também nós encontramos muita lesão muscular no quadríceps, mas quando eu falo quadríceps, entenda reto femoral. Por quê? Porque as lesões musculares, elas ocorrem basicamente em músculos biarticulares. Biarticulares, por isso que pega reto, por isso que femoral, por isso que pega todos os músculos dos isquios, por isso que pega a panturrilha lá. Apesar de que a lesão de sólio eu já vi bastante até, mas normalmente pega mais gastrocnêmio. Os músculos biarticulares, essa dupla função que ele exerce, acaba o predispondo a mais lesão muscular do que outros músculos monoarticulares. De adutor, às vezes a gente encontra até em monoarticular. Eu já vi bastante ruptura de peitoral maior, mas tanto o peitoral maior romper como o bíceps romper, bíceps braquial, que a gente sabe que é biarticular, são duas lesões da musculação. Essa aqui do peitoral é lesão de supino, tá? E bíceps é lesão de rosca. Por que essas lesões? É lesão normalmente de quem está fazendo uso aí, é reposição hormonal, então a pessoa começa a crescer demais, o ventre muscular começa a inchar muito, o tendão não acompanha a força do músculo, numa dessas ele acaba rompendo o tendão, porque o músculo está forte demais. E aí quando é peitoral, você percebe que fica um gap, o músculo fica aqui, fica um gap aqui, e quando é do bíceps, você vê o sinal de Popeye, o músculo encavala e fica aqui em cima, que é o sinal de Popeye, ou às vezes embaixo, fica o músculo aqui embaixo, é porque ele encavala, porque rompeu, o sinal de Popeye no membro superior, tá? Então basicamente são essas as lesões que a gente encontra. Muito mais comum você ter lesão na junção miotendínea, que é na junção do músculo com o tendão, e secundário a lesão no tendão, tá? Então nós temos essa
essa ordem aí de acontecimento. Vamos falar de lesão, consolidação. Vou dar uma aula de patologia aqui para vocês, tá bom? Quando você tem uma lesão muscular, quando você tem uma ruptura muscular, é óbvio que essa lesão, a primeira coisa que vai acontecer são microlesões vasculares. Os pequenos vasos sanguíneos que permeiam o músculo, eles vão se romper também. E a primeira ação que o nosso corpo tem que ter quando você tem essas micro-rupturas é fazer a agregação plaquetária. Esse componente do plasma sanguíneo, ele tem que começar a chegar em excesso para agregar como se fosse um cimento. Então essa maior chegada de plaquetas, fazendo agregação plaquetária, faz com que aquela lesão vascular ela seja tamponada, ela seja restrita, segurada. Esse é o primeiro passo para que você não tenha uma equimose, um extravasamento exagerado de sangue. Depois dessa chegada plaquetária, que a gente chama de fase hemorrágica, né? Que é a primeira fase pós uma lesão, o nosso corpo ele vai começar a entender que alguma coisa ali está errada. Ele vai começar a entender que eu preciso inflamar aquele local porque alguma lesão tecidual ocorreu. E como o nosso corpo faz isso? Ele começa a liberar pelas células lesionadas e pela chegada de sangue, ele começa a liberar agentes quimiotáticos, prostaglandina, histamina, serotonina. Ele libera esses agentes químicos, que são agentes químicos inflamatórios, né? Histamina, vocês conhecem? Quem tem alergia, quando você come alguma coisa, começa a ficar vermelho, ficar com calor, ou quando você encosta ali a pele em alguma planta que você tem alergia, né? Você começa a ter aquela vermelhidão, rubor. O que você tem que fazer? Passar uma pomada antihistamínica ou um antihistamínico, um Polaramine da vida, um Allegra da vida, que é um antihistamínico, para diminuir o nível sistêmico de histamina. E a mesma coisa ocorre quando você tem uma lesão. Essa lesão libera histamina, por isso que dói, por isso que arde, por isso que queima, por isso que começa a liberar, por isso que começa a aumentar a temperatura. Da mesma forma, você tem a liberação de prostaglandina. Prostaglandina é também um agente químico que vai gerar dor. Tanto é que o que muita gente faz, quando você vai falar em esses inibidores da COX-1, né? Quando você fala aí em anti-inflamatórios que a gente tem não hormonais, aí, o Voltaren, Cataflam da vida, esses anti-inflamatórios de primeira geração, eles fazem o quê? Eles inibem a ciclooxigenase, eles inibem a produção de enzimas que geram a liberação de prostaglandina. Então esses anti-inflamatórios não hormonais, o que eles fazem, é por isso que você toma um anti-inflamatório não hormonal, a dor de ouvido, a dor de garganta melhora. Por quê? Porque ele bloqueia a liberação de prostaglandina. Tá aí até uma grande crítica que se faz de pessoas que têm de disco, que tem dor lombar, que tem artrose, que fica se entupindo de anti-inflamatório e a dor melhora, uma semana, 10, 15 dias. Você momentaneamente bloqueou a liberação de prostaglandina, mas isso não quer dizer que você esteja tratando alguma coisa. Você tem até que tomar cuidado, porque a gente sabe que esses inibidores de COX, de ciclooxigenase, eles acabam também inibindo a proteção estomacal, por isso que dá gastrite, por isso que dá úlcera de estômago e quem toma de uso prolongado. Alguns até tem que fazer uso de omeprazol para poder controlar. Aí depois veio a segunda geração, né, de anti-inflamatórios, que começou lá atrás com o Vioxx, Arcoxia, e hoje tem outros aí, que são inibidores da COX-2. A ideia é que eles também consigam ali, né, dentro desse ciclo local ali inflamatório, cortar a liberação de prostaglandina, só que como não é produzida no estômago, ele acaba não gerando efeitos gástricos. Por isso que seriam drogas um pouco mais confortáveis no sentido de não gerar tanto mal-estar gástrico. Mas, mesmo assim, mesmo tendo essa segurança maior, a gente sabe que só bloquear a prostaglandina não quer dizer que você esteja fazendo um efeito anti-inflamatório. Para você ter efeito anti-inflamatório, você tem que justamente usar algum recurso que estimule rapidamente a chegada de células de defesa. Por exemplo, os macrófagos através da fagocitose inicial, porque quando eu tenho essa resposta inflamatória inicial pela liberação de agentes químicos, isso 1, 2, 3 dias pós-lesão, nós temos sinalizadores locais
que vão ser liberados como as interleucinas e as citocinas inflamatórias, e depois elas começam a ser balanceadas pelas citocinas e interleucinas anti-inflamatórias para tentar atingir uma homeostase, mas isso justamente serve de ponto de apoio, de bandeirinha de sinalização, para que o seu corpo comece, através do sistema de defesa imunológico, comece a jogar naquela região os macrófagos. Ele estimula a chegada de macrófago, os macrófagos já no terceiro, quarto, quinto dia vão chegar e começar a limpar aquele lixo inflamatório e lá na frente estimular a chegada dos fibroblastos, que aí sim é a big célula. Os fibroblastos são as células que chegam no local para tamponar a lesão, porque a gente sabe que a principal função fibroblástica é a produção de colágeno, e quando ele começa a vomitar colágeno na lesão, ele começa a ajeitar a cicatrização daquele tecido muscular, e que é uma cicatrização muito rápida. Então, para que um recurso seja anti-inflamatório, ele precisa fazer tudo isso. E onde um anti-inflamatório não hormonal vai agir nisso tudo? Não age aumentando a chegada de fibroblastos. Por isso que muitos contrariam esse efeito, até o próprio nome de anti-inflamatório não hormonal. Mas dentro desse contexto dessa 1-2 semanas de um processo de cicatrização, tem também uma chegada muito importante, que são as células de defesa chamadas células satélite. São células pluripotentes, quase que como uma célula tronco, que nós temos em abundância no nosso corpo, e que quando eu tenho uma lesão da fibra muscular, essas células satélite, elas vão chegar naquele local, e como elas têm uma característica de deformação, essas células satélite, elas conseguem naquela lesão tomar a forma da célula muscular. Então ela consegue ficar mais fusiforme, ela fica mais alongada. E quando eu tenho muitas células satélite chegando, o processo de cicatrização é bem homogêneo. A fibra muscular, ela mantém sua flexibilidade e a sua elasticidade, o que é ótimo. Então essas células satélite, elas também chegam muito bem. E quando eu tenho célula satélite, um bom fibroblasto chegando, eu tenho uma cicatriz final retilínea homogênea. Quando eu não tenho tudo isso chegando, essa cicatriz fica toda emaranhada, fica toda fibrosada. E essa célula satélite é interessante porque ela é finita. Quanto mais jovem você for e mais atlético, mais você tem célula satélite no corpo. Por isso que quando você tem 19, 20, Neymar tá lá 20, 22 anos, tem uma lesão muscular, puta, rapidamente cicatriza, um mês está em campo de novo. Agora, quando você pega a carreira, fase final, Ronaldo, Romário, os caras numa fase final de carreira, 34, 35, 33 anos, a quantidade de células satélite já é menor. E se você não tiver uma pessoa que tem uma genética para jogar até 40, 42 e treinar muito e se cuidar muito, essas satélites vão diminuindo. E quanto mais lesão você tem durante a carreira, maior a probabilidade de ter outra. Porque aquela lesão que você teve no ventre do músculo, por exemplo, por mais que ela fique bem quando você é jovem, ela perde um pouco de elasticidade. Aí você vai e tem outra lesão de posterior. Aí outra. Daqui a pouco você tem numa carreira 3, 4 lesões do mesmo músculo. A capacidade elástica e flexível dele, flexibilidade, diminui. Por isso que ele predispõe a ter novas lesões. Então tem que ter um acompanhamento nutricional, o atleta de alta performance, ele tem que ter um acompanhamento de um fisiologista, ele tem que ter um acompanhamento de um fisioterapeuta, ele tem que ter um trabalho do preparador físico muito intenso para conseguir controlar tudo isso e postergar aí a carreira ao máximo, tá? Então, célula satélite é um outro ponto importante também. E depois eu tenho a fase final realmente de cicatrização de uma lesão, que é uma outra coisa importante. Claro que na fisioterapia nós podemos atuar diretamente em tudo isso. Quando a opção é um tratamento cirúrgico, vamos fazer um pós-operatório, óbvio, né? Esperando aí de 3 a 4 semanas, que é o que leva para um tecido muscular cicatrizar, ter a liberação para movimento ativo, tá? Claro que você vai fazer progressivo, mas eu não vou falar aqui em pós-operatório, porque aí é muito raro a gente encontrar isso. Vamos falar do nosso papel dentro da lesão muscular em tratamento conservador. Você tem que agir o mais rápido possível com recursos que
diminuam o metabolismo local. Por exemplo, a crioterapia eu acho fundamental nessa fase inicial. Para mim, nos 2, 3, 4, 5 dias pós-lesão, não tem melhor recurso do que uma boa RICE, repouso, gelo, compressão e elevação. Quando eu falo repouso, não é que o cara tem que ficar deitado, eu falo que é não ficar estirando esse músculo, né? Depois do gelo com compressão, porque ele vai diminuir os efeitos secundários da hipóxia, que a gente sabe que é a hipóxia secundária, bem como o gelo no banco de reserva, a gente já punha ali na atleta, lesionou no banco de reserva, eu já punha o gelo e fazia 3, 4 aplicações até a noite, porque aí eu já evito o extravasamento de líquido, o edema já diminui, eu já previno a formação de um edema intenso, eu previno a equimose, eu controlo a dor. É muito bom quando você consegue atuar diretamente ali na hora da lesão. E aquele cara no churrasco, final de semana, rompeu o músculo, levou a mão atrás da coxa, não tem o que fazer. Vai para casa, bolsa de gelo, põe direto ali, passa o Magipac bem apertadinho. Então, melhor coisa. Com o tempo, eu gosto muito, dentro dos recursos de eletrotermo, eu gosto muito numa fase inicial, laser para ajudar a formar uma cicatriz mais homogênea. Nós temos aí depois, numa fase mais crônica, eu gosto de entrar com uma terapia combinada, mas você pode, numa fase crônica, entrar com calor, um ondas curtas bem colocado, um micro-ondas bem colocado, que seja uma compressa de água quente em casa. A terapia manual, ela é importantíssima. Numa fase, depois dos primeiros 2, 3 dias de lesão, você fazer um trabalho miofacial leve, e aí a cada novo dia você aumenta um pouco a intensidade do teu toque, seja com ponto gatilho, manobra isquêmica, seja com deslizamento, seja com amassamento, nada de alongamento, nada de pompagem antes aí. É que é difícil falar, porque você tem que estudar e ver a fase 1, 2 e 3, se é uma lesão grau 1, 2 ou 3, né? Falando aqui mais da grau 1 ou 2. Deixa para trabalho de flexibilidade, deixa mais para frente, não começa a querer antes da hora, porque você pode irritar ali a lesão. É importante você usar uma bandagem, a bandagem ajuda também, e o mais rápido possível começar a fortalecer. Eu começo fortalecendo os músculos superiores e inferiores, vou dar um exemplo. Se é uma lesão de reto femoral, eu começo a trabalhar glúteo médio, máximo, ilho-psoas, eu começo a trabalhar isquio, eu começo a trabalhar panturrilha, e aos poucos eu vou começando a trabalhar o próprio músculo lesionado. Então, você tem que entender o processo de cicatrização para poder extrair o máximo da sua reabilitação, para acelerar todo esse processo. Eu gosto muito de começar as fast as possible o trabalho de bicicleta ergométrica, porque aí você mobiliza todo o membro inferior, a pessoa controla a velocidade. Eu sempre ponho uma carga leve na bike e faz o trabalho aeróbio, o trabalho de contração geral aí. Isso ajuda a bombear, isso ajuda, até porque o cara faz sem dor, depois de uma semana já dá para fazer sem dor, fazendo a bike. Normalmente ele começa a ter dor na hora que contrai vigoroso ou quando estira o músculo, né? Então pode começar a bike e aí na fase final do processo, exercícios de força do próprio quadríceps ou do próprio isquio, e aí começa com exercícios em cadeia fechada, evolui para treino funcional e gesto esportivo. Então depende aí um trabalho de 1 mês, numa lesão grau 1, se for no sedentário, eu tenho que botar em clamp em 10 dias, 15, se for um atleta de ponta, né? E uma lesão grau 2, aí eu diria que realmente já vai para 1 mês e meio, 2 meses, um tratamento bem realizado num sedentário, e põe aí 1 mês. Porque a Fukuda é diferente, a não ser além da fase de cicatrização nas atletas da seleção, que é diferente, lá você tem um físio 1, 2 vezes por dia fazendo o atendimento do atleta, o que é diferente de você fazer numa pessoa sedentária, um atleta de final de semana, 2, 3 vezes por semana, né? Então você tem que entender todas essas generalidades aí entre as pessoas.